Domingos Ferreira olhou para o vasto campo à sua frente, enquanto o sol da tarde começava a se esconder atrás das colinas distantes. A velha cerca de madeira rangeu sob seu peso, fazendo-o lembrar daquelas construções que o tempo teimava em corroer. Mas ele sabia que nada ali tinha mudado, nem o campo, nem a velha fazenda que ainda parecia sussurrar histórias do passado. Quando o cavalo de Domingos parou em frente ao portão principal da Fazenda Desafio, ele respirou fundo e sentiu o cheiro da terra úmida misturado ao ar quente. Era como se o tempo tivesse parado, mas ao mesmo tempo, tudo estava em movimento. Ele estava de volta, depois de tantos anos. As rodas da carruagem rangiam no chão de terra e Domingos sentia os olhares que já o observavam à distância. Um olhar de desconfiança, talvez de desprezo, vindo dos peões que estavam espalhados pelo campo. Eles falavam baixo entre si, alguns rindo de nervoso, outros observando com ceticismo. A notícia do seu retorno tinha se espalhado rápido, e mesmo sem ele dizer uma palavra, todos ali já sabiam qual era a sua missão. Trovão Negro. Domingos desembarcou com agilidade, embora a idade tivesse deixado suas marcas no corpo. Seus olhos azuis, que sempre foram penetrantes, estavam mais suaves, mas ainda com aquele brilho de quem carregava uma vida inteira de experiências. As mãos enrugadas, mas firmes, seguravam as réns com a mesma destreza de antigamente. Ele ainda tinha a força de um domador, embora o corpo, por vezes, traísse sua mente. Mas isso não importava. Ele sabia que, para domar Trovão Negro, era preciso mais do que força física. Era preciso paciência, respeito e um entendimento profundo daquilo que parecia indomável. Os peões começaram a se afastar à medida que Domingos se aproximava da velha casa. Alguns sussurravam baixinho, outros olhavam de longe com interesse, como se apostassem em quanto tempo ele duraria ali. Os mais antigos murmuravam sobre suas glórias passadas, quando Domingos era o mais temido domador da região. Mas ninguém parecia acreditar que ele seria capaz de domar o temido Garanhão. Trovão Negro era um monstro indomável, o terror de todos os outros peões. Muitos tinham tentado, todos tinham falhado. Era um cavalo possuído pela fúria, um símbolo de força bruta que ninguém conseguia controlar. Domingos seguiu, imperturbável, até o alpendre da casa principal. A varanda estava vazia, exceto por Teresa, que o observava com os braços cruzados, como se o esperasse. A mulher de pele clara, cabelos negros com fios prateados e olhos escuros, viu-o sem expressar nenhuma emoção visível, mas seu olhar era carregado de história. A mesma história que ele tentava esquecer. A mesma história que agora, ao voltar ali, o fazia reviver sentimentos antigos, enterrados. Havia algo no ar, algo entre eles que nunca seria dito em palavras. Era uma dor silenciosa que se espalhava pela casa e pela fazenda. Domingos respirou fundo e olhou para ela por um momento, com um leve movimento de cabeça. Não havia palavras a serem ditas. Apenas um reconhecimento silencioso do que havia sido e do que não poderia mais ser. Ele sabia que a razão pela qual ela estava ali era o mesmo motivo que o trouxera de volta. Trovão Negro. A fazenda, uma grande propriedade no interior do Brasil, era mais silenciosa do que ele lembrava. Os peões estavam dispersos, os galpões pareciam vazios, e a casa principal exalava uma solidão que só os anos podiam trazer. Seu Henrique Vasconcelos, o velho fazendeiro, não estava ali para receber Domingos como era de se esperar. Ele estava doente, recluso no andar de cima, e provavelmente sabia que aquele dia chegaria. Mas havia algo mais no ar, algo que Domingos ainda não conseguia entender completamente. Os primeiros minutos de chegada foram sem palavras, sem grandes cerimônias. Ele seguiu com passos firmes em direção ao curral, onde sabia que Trovão Negro estava. O cavalo estava lá, deitado no canto, os olhos negros e desafiadores fixos nele. O momento de encontro estava prestes a acontecer, e tudo ao redor parecia diminuir, como se o tempo tivesse desacelerado para permitir que os dois, Domingos e o Garanhão, se olhassem pela primeira vez após tantos anos de distância.
Domingos se aproximou devagar, sem pressa, sem pressentir o perigo imediato. Ele sabia que um erro, um movimento brusco, poderia ser fatal. Mas o que ele queria, o que sempre queria, era mais do que domar um cavalo. Ele queria restaurar o respeito, a confiança. Trovão Negro precisava sentir que podia confiar nele, assim como qualquer ser vivo precisa confiar no outro para estabelecer uma conexão genuína. Era nisso que Domingos acreditava, e ele tinha a certeza de que isso era possível. No entanto, a tentativa inicial foi nada menos que caótica. Quando ele chegou perto de Trovão Negro, o cavalo relinchou furiosamente, levantando-se de um salto, batendo os cascos no chão de terra com tanta força que o som ecoou pelos arredores. Domingos foi pego de surpresa pela energia do animal, e antes que pudesse reagir, o cavalo se agitou, tentando derrubá-lo. Em um piscar de olhos, Domingos sentiu um estalo forte no ombro, a dor da velha lesão se fazendo presente novamente, lembrando-o dos anos de trabalho árduo. Mas ele não parou. Mesmo com a dor se espalhando pelo corpo, Domingos ficou firme, sem se afastar. Sabia que esse primeiro contato era crucial. Não havia espaço para fraqueza. O cavalo precisava entender que ele estava ali para ajudar, não para ferir. Com uma calma surpreendente, Domingos estendeu a mão novamente, falando suavemente com Trovão Negro, sem pressa, sem tentar forçar. Aos poucos, o cavalo começou a relaxar, embora a tensão ainda fosse palpável. Domingos não conseguia esconder o sorriso de leve satisfação ao perceber que a confiança começava a ser construída. Alguns peões observavam de longe, com ceticismo, como se não acreditassem no que estavam vendo. Rodrigo, o capataz, estava ali, de braços cruzados, com um olhar desdenhoso. Ele, mais do que qualquer um, parecia esperar que Domingos falhasse. "Esse tempo de glória já passou, velho", murmurou em voz baixa com a intenção de que Domingos ouvisse. Domingos, no entanto, não se importou. Ele sabia que as palavras não significavam nada. O que importava era o cavalo. O que importava era a confiança. Teresa apareceu na varanda, observando a cena de longe. Seu olhar, misto de dor e saudade, não passava despercebido por Domingos. Ela sabia, como ele sabia, que o passado não poderia ser apagado, mas talvez, quem sabe, um novo capítulo poderia ser escrito. Trovão Negro não era o único a ser domado naquele lugar. No final da tarde, quando a última luz do dia ainda iluminava o campo, Domingos se afastou do cavalo. Trovão Negro ainda estava inquieto, mas por um breve momento, o animal havia cedido. Ele havia dado o primeiro passo. A missão estava apenas começando, mas havia uma sensação no ar de que algo importante havia acontecido. Ao se virar para sair do curral, Domingos ouviu um relincho forte, uma última advertência do cavalo. Ele parou por um instante, sentindo o peso do momento. Trovão Negro ainda não estava domado, mas a batalha de vontades estava longe de acabar. A manhã chegou silenciosa, com o sol tingindo de dourado os campos vastos da fazenda Desafio. Domingos despertou cedo, como sempre fizera em sua juventude, quando o trabalho no campo começava antes mesmo que o primeiro raio de sol tocasse a terra. O cheiro da terra molhada e do capim recém-cortado encheu seus pulmões enquanto ele se preparava para o dia que sabia ser crucial. Trovão Negro ainda estava no curral, e o garanhão continuava a ser a chave para o que trazia consigo. Mas não era apenas o cavalo que estava em jogo. As tensões que já se faziam visíveis na fazenda se intensificariam ainda mais. Ele vestiu suas botas com os dedos calejados, pegou o chapéu surrado e foi até a janela do quarto, olhando para o horizonte. No fundo, sabia que a verdadeira luta seria mais do que domar aquele animal. Seu próprio passado estava voltando, e não seria fácil lidar com ele. Mas o que ele mais temia não eram as lembranças. Era o que Rodrigo pensava sobre sua volta. Rodrigo estava mais furioso do que nunca. Desde o primeiro momento em que Domingos atravessou os portões da fazenda, o capataz tinha a boca cerrada e um olhar que emanava desdém. Ele era o símbolo do que Domingos mais temia. A juventude com sua força bruta, seu orgulho imperturbável. Rodrigo sempre foi assim, determinado a mostrar que não precisava de ninguém para liderar os homens da fazenda.
Agora parecia que ele via em Domingos não apenas um desafio ao seu controle, mas uma ameaça à sua autoridade. Domingos respirou fundo e se dirigiu ao curral. Os peões já estavam lá, em silêncio, olhando de longe, como se aguardassem o desfecho de um espetáculo. Alguns sussurravam, outros trocavam olhares, mas ninguém se aproximava demais. Todos queriam ver até onde Domingos iria, se ele seria capaz de domar o cavalo que os outros temiam até o último fio de cabelo. Ele sabia que não havia muito espaço para falhas. A aproximação com o Trovão Negro foi, como era de se esperar, conturbada. O Garanhão não parecia disposto a aceitar ninguém em seu território. Domingos começou devagar, com passos lentos, sem pressa. Ele se aproximou com calma, sem olhar para os outros ao redor. Só havia ele e o cavalo naquele momento. Quando o Trovão Negro levantou a cabeça, com os olhos furiosos, Domingos estendeu a mão lentamente, como se pedisse para ser aceito. O cavalo se ergueu de forma brusca, relinchando alto e mostrando os dentes, mas Domingos não recuou. Ele permaneceu ali, firme, observando o animal, esperando que ele fizesse a primeira movimentação. Ele sabia que a confiança não vinha de uma só tentativa. "Não vai ser fácil, você sabe disso, não é, velho?" disse Rodrigo, surgindo de repente do canto da cerca, com um sorriso sarcástico no rosto. Ele se aproximou, desafiando Domingos com o olhar. "Está vendo que o cavalo não quer nada com você? Não tem como domar algo assim." Domingos não respondeu. Apenas virou o rosto para Rodrigo, observando-o com um olhar sereno, quase cansado, como se já tivesse ouvido esse tipo de comentário antes. Ele sabia que Rodrigo precisava provar algo, mas não se importava com isso naquele momento. Aquele momento era sobre Trovão Negro. Rodrigo continuou a observá-lo de longe, cruzando os braços. Ele parecia se divertir com o fracasso iminente de Domingos. Os outros peões ficaram em silêncio, trocando olhares furtivos, como se esperassem um erro. Todos queriam ver se o velho domador era capaz de se manter firme diante do desafio. Mas Domingos não estava preocupado com as apostas ou as provocações. Ele focava apenas no cavalo. A tensão no ar crescia à medida que ele se aproximava mais de Trovão Negro. O animal estava agitado, mas Domingos continuava calmo, movendo-se devagar, com a confiança silenciosa de quem já havia domado muitos outros cavalos e sabia que esse não seria diferente. A diferença era que ele não tinha pressa. Não estava ali para forçar, mas para conquistar. E para conquistar, era necessário ouvir, sentir o que o animal estava comunicando, mesmo que fosse com o corpo. Enquanto isso, os peões observavam em silêncio, como se esperassem que a paciência de Domingos fosse derrotada pela fúria de Trovão Negro. Alguns murmuraram palavras baixas, como se já estivessem prontos para rir da falha do velho. Mas Domingos não se importava com eles. Seus olhos estavam fixos no cavalo, seus passos lentos, quase imperceptíveis. Ele só queria que o cavalo soubesse que não estava ali para lutar, mas para ajudá-lo a encontrar o seu caminho. Foi então que o cavalo se moveu. De repente, sem mais nem menos, Trovão Negro avançou, tentando derrubar Domingos com uma força impressionante. O impacto foi tão forte que Domingos sentiu a velha lesão em seu ombro disparar uma dor aguda. Ele cambaleou para trás, mas se manteve firme. O cavalo relinchou com fúria, batendo os cascos no chão, mas Domingos não cedeu. Ele se agarrou à rédea, segurando firme, mas com um toque suave, pedindo ao cavalo para se acalmar. Não era mais uma luta de força, mas uma batalha de vontades. Os peões que estavam observando não podiam acreditar no que viam. Eles haviam esperado uma falha rápida de Domingos, mas ele se mantinha firme, com uma serenidade impressionante. Trovão Negro estava furioso, mas aos poucos ele parecia começar a ouvir a calma de Domingos. Ele parou por um momento, ofegante, os olhos fixos no homem que estava à sua frente. Algo havia mudado, mesmo que fosse apenas por um segundo. Rodrigo assistia de longe, sua expressão se tornando mais sombria. Ele parecia começar a perceber que talvez Domingos não fosse o fracasso que ele imaginava.
Mas ele não admitiria isso em voz alta. Não ainda. Ele se afastou lentamente, observando em silêncio, sua confiança inicial começando a vacilar. Teresa apareceu então, na varanda da casa, observando a cena de longe. Seu olhar encontrou o de Domingos, e havia algo ali. Algo entre eles que nunca poderia ser expresso em palavras. Era um olhar de entendimento, de um passado compartilhado que estava preso nas memórias deles. Ela sabia que aquele momento não era só sobre o cavalo, era sobre o que ambos estavam enfrentando ali, no presente. O que o passado havia deixado em seus corações. Domingos não olhou para Teresa. Ele sabia que ela estava observando, mas seu foco estava em Trovão Negro. Aos poucos, o cavalo parecia começar a ceder, sua respiração se tornando mais tranquila. Ele não estava mais tentando derrubar Domingos. Algo havia mudado. Domingos sabia que aquela vitória era apenas o começo, mas naquele momento, o cavalo o estava aceitando, mesmo que fosse de maneira cautelosa. Ele estava disposto a dar uma chance a Domingos, assim como o velho estava disposto a dar uma chance ao próprio cavalo. Ao se afastar, Domingos sentiu uma leve satisfação. O cavalo ainda não estava domado, mas algo havia sido conquistado. Um primeiro passo, um pequeno sinal de confiança. Mas antes que ele pudesse sair do curral, um forte relincho ecoou pela fazenda. Trovão Negro, ainda inquieto, soltou uma última advertência, como se quisesse lembrar a todos que o domínio não viria fácil. Domingos se virou lentamente, olhando para o cavalo uma última vez. Trovão Negro ainda não estava domado, mas a batalha de vontades estava longe de acabar. Domingos não teve uma boa noite. As horas que se seguiram ao primeiro encontro com Trovão Negro pareceram uma mistura de tensão e cansaço. Ele sabia que o caminho seria longo, mas não imaginava que a fazenda e seus habitantes despertariam tanto do seu passado adormecido. A ideia de domar o cavalo parecia cada vez mais ligada a algo maior, algo que ele não havia previsto. E não eram apenas os peões que o observavam com ceticismo e expectativas. Eram os fantasmas de sua própria história, dos erros que ele havia cometido anos atrás. O dia seguinte começou cinza e pesado, como se a própria terra sentisse a gravidade do momento. Domingos acordou antes do amanhecer, como era de costume. Ele se levantou com cuidado, ainda sentindo a dor no ombro, um lembrete de que o tempo cobrava seu preço. Enquanto se vestia, os sons suaves do campo começavam a surgir. O vento passava pelas folhas secas, e a luz da manhã iluminava os contornos do curral onde ele encontraria Trovão Negro novamente. Ele saiu de seu quarto sem fazer barulho, tentando evitar as lembranças que o assombravam sempre que passava perto da varanda onde Teresa costumava ficar. Mas naquele dia, o destino parecia ter outros planos. Quando Domingos passou pela porta da cozinha, Teresa estava ali. Ela o olhou por um instante, sem dizer nada, mas seu olhar dizia mais do que 1000 palavras. Havia algo de diferente nela naquela manhã. Talvez fosse o silêncio, a apreensão ou o peso do que ainda não fora dito. Domingos tentou ignorar a tensão crescente, mas não podia. O que ele sentia por ela nunca havia desaparecido completamente, e agora, mais do que nunca, ele podia sentir que algo estava prestes a ser revelado. "Bom dia, Domingos", ela disse, com a voz suave, mas firme, como se estivesse prestes a tomar uma decisão importante. "Precisamos conversar." Ele a olhou por um momento, observando o movimento suave de suas mãos enquanto ela preparava o café. O cheiro do café fresco misturava-se ao cheiro da terra molhada, criando uma sensação de nostalgia que o levou de volta ao passado. Mas ele sabia que não podia fugir do presente. "Sobre o quê?", perguntou, tentando manter a voz neutra. Ele sabia que ela queria falar sobre o cavalo, mas havia algo mais no ar, algo que ele não conseguia nomear. Teresa olhou para ele com um olhar profundo, quase doloroso. Ela parecia hesitar, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras que usaria. Finalmente, ela respirou fundo e disse:
Não é só sobre o cavalo, Domingos. Tem mais coisa aqui. Tem coisas que você não sabe. Coisas que eu preciso contar. O coração de Domingos apertou. Ele sabia que algo estava acontecendo, mas não sabia o quê. Sentia que, por mais que tentasse, ele nunca conseguiria desvendar completamente a história daquela fazenda, e principalmente a história de Teresa. Eu sei que não é fácil, continuou ela, olhando para o chão por um momento como se as palavras a escapassem. Mas você precisa entender. Trovão Negro não é o único problema aqui. Tem coisas do passado que ainda estão assombrando todos nós. Domingos sentiu um calafrio na espinha. Aquelas palavras, simples, mas cheias de peso, pareciam ter o poder de revirar o terreno debaixo de seus pés. O que Teresa estava tentando dizer? Ele olhou para ela com mais atenção, tentando perceber algo mais nas entrelinhas. Mas Teresa não dizia mais nada. Apenas mexia nas xícaras com uma calma que escondia a ansiedade por trás. Antes que Domingos pudesse responder, o som de passos ecoou no corredor. Rodrigo apareceu, sua figura imponente interrompendo o momento de tensão. "O que estão cochichando por aí?" ele perguntou, olhando para os dois com um olhar de desconfiança. "Se tem algo a dizer, falem logo." Teresa olhou para ele, mas não respondeu imediatamente. Domingos, por sua vez, manteve a calma. Ele já sabia que a presença de Rodrigo nunca era uma boa notícia. O capataz estava sempre à procura de qualquer fraqueza, qualquer sinal de que ele pudesse tomar o controle. Mas Domingos não estava disposto a entrar em confronto naquele momento. "Estamos apenas conversando", respondeu Domingos, mantendo a voz calma, sem permitir que Rodrigo o desestabilizasse. Rodrigo deu um meio sorriso, como se duvidasse da sinceridade da resposta, e então se afastou, não sem antes lançar um último olhar suspeitoso para os dois. Quando ele desapareceu na esquina do corredor, Domingos sentiu um alívio, mas também uma crescente sensação de que a tensão ali dentro estava apenas começando. Teresa não disse nada por alguns segundos, mas então olhou para Domingos com os olhos cheios de pesar. "Você não sabe, não é?" ela perguntou com a voz quase inaudível. "Não sabe o que aconteceu entre nós, entre você e o meu pai." Domingos franziu a testa. Ele sabia que seu Henrique havia o mandado embora há anos, mas as razões por trás disso sempre tinham sido um mistério. Ele nunca soubera por que seu relacionamento com Teresa tinha terminado de forma tão abrupta. Agora, as palavras dela estavam começando a fazer sentido. "Eu sabia que algo estava errado, mas nunca soube exatamente o que", disse ele, sua voz baixa. "O que aconteceu, Teresa?" Ela hesitou, como se estivesse decidindo se deveria ou não contar a verdade. O silêncio entre eles se estendeu por alguns segundos, quebrado apenas pelo som distante dos cavalos no curral. "Você e meu pai..." Teresa começou, mas parou, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. "Ele me proibiu de ficar com você. Quando soube que eu estava grávida, ele me mandou embora e me forçou a esconder tudo. O motivo? Ele não queria um escândalo. Não queria que a fazenda fosse manchada pelo que ele chamava de erro de juventude." Domingos sentiu o estômago apertar ao ouvir aquelas palavras. Ele sabia que algo assim estava por trás da decisão de seu Henrique, mas nunca imaginou que fosse tão grave. Ele olhou para Teresa, tentando entender as emoções que passavam por ela. Ela parecia estar carregando o peso do mundo nos ombros, e ele, mais do que nunca, sentiu que deveria ter feito algo para impedir que tudo acontecesse dessa forma. "Rodrigo", começou ele, sem conseguir terminar a frase, mas a ideia estava clara. Rodrigo era o filho deles. Teresa assentiu, confirmando o que Domingos já suspeitava. Ela parecia uma mulher derrotada, como se anos de segredo e dor tivessem consumido sua vitalidade. Ele nunca soube. Seu Henrique fez tudo o que pôde para impedir que ele soubesse. Mas agora ele está quase morrendo, Domingos. E antes que isso aconteça, ele quer confessar tudo. Ele quer que Rodrigo saiba a verdade. Domingos ficou em silêncio. Seu coração estava apertado.
e ele se sentia incapaz de lidar com a enormidade da revelação. Rodrigo era seu filho, o homem que mais o desprezava, o homem que estava sempre pronto para duvidar dele, tinha um vínculo muito mais profundo com Domingos do que ele jamais imaginara. Eu não sei como isso vai afetar Rodrigo, disse Teresa, com um suspiro pesado, mas sei que ele precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. E você, Domingos, precisa estar preparado. Domingos olhou para ela, seus olhos se suavizando pela dor que ela estava carregando. Ele sabia que havia uma decisão a ser tomada, mas não sabia se estava pronto para enfrentá-la. O que ele mais temia era que a verdade acabasse destruindo tudo o que ainda existia de bom entre ele e a fazenda, entre ele e Rodrigo. À medida que o dia passava, a sensação de que algo grande estava prestes a acontecer ficou mais intensa. Domingos sentiu que não poderia mais fugir da verdade. Ele precisava confrontá-la, não apenas por causa de Rodrigo, mas também por si mesmo, para entender seu lugar naquela fazenda, naquela família. Mas enquanto ele caminhava pelo corredor da casa, com a mente cheia de pensamentos turbulentos, uma coisa se destacava. Ele sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. No final da tarde, Domingos ouviu seu Henrique tossir fortemente vindo do andar de cima. Quando ele entrou no quarto do fazendeiro, ouviu, ainda abafado, um nome sussurrado por ele: Teresa. Domingos sentia que a tensão na fazenda crescia a cada dia. O clima pesado parecia se infiltrar nos céus escuros, como se a natureza também estivesse aguardando algo inevitável. Ele passou a maior parte do dia no curral, tentando continuar o trabalho com o trovão negro, mas sabia que não era só o cavalo que precisava ser domado. Cada passo em direção àquele animal revoltado o levava de volta a um passado que ele não conseguia escapar. Enquanto tentava controlar suas emoções e se concentrar no que realmente importava, as provocações de Rodrigo não paravam. O capataz parecia andar por ali com um propósito: testar a paciência de Domingos a cada oportunidade. Naquela manhã, enquanto Domingos observava o comportamento de Trovão Negro, Rodrigo apareceu na cerca, encostado com os braços cruzados, olhando-o como se estivesse esperando um erro. Vai domar esse cavalo ou vai continuar se escondendo atrás dos outros? Disse Rodrigo, a voz carregada de sarcasmo. Porque pelo visto você já passou da sua hora. Domingos sentiu a provocação se infiltrar em seus ossos, mas não cedeu. Ele sabia que, mais do que domar o cavalo, ele tinha que domar sua própria paciência. O problema não era Trovão Negro, mas o jovem capataz que parecia ter o mundo nas mãos e ao mesmo tempo o desprezava. Eu vou domar esse cavalo, Rodrigo, mas não é a força que vai me fazer ganhar. Domingos disse com calma, sua voz firme, sem ceder à raiva que borbulhava dentro dele. Rodrigo riu, um riso sem humor, e então se afastou, ainda com o olhar desafiador. Mas os olhos de Domingos não estavam mais em Rodrigo. Ele virou de volta para o curral, onde Trovão Negro estava começando a se agitar novamente. O cavalo estava mais sensível agora, mais alerta. Domingos sabia que a confiança que ele começava a construir com o animal poderia se desmoronar a qualquer momento e ele não podia permitir isso. O processo de aproximação de Trovão Negro parecia estar avançando lentamente. O cavalo já não reagia com a mesma violência das primeiras tentativas, mas ainda havia uma barreira invisível entre eles. Domingos sabia que o animal estava desconfiado, e essa desconfiança não era fácil de quebrar. Mas ele também sabia que, com paciência, isso seria possível. Era uma batalha silenciosa, onde ele não só lutava contra o cavalo, mas contra sua própria história, contra o que ele havia sido no passado. Enquanto ele tentava estabelecer essa conexão com o cavalo, Teresa apareceu de novo, desta vez de longe, na varanda. Ela o observava com o mesmo olhar carregado de sentimentos não ditos. Ele percebeu que algo estava em jogo além da simples missão de domar Trovão Negro. A mulher que ele amava, ou ao menos havia amado, estava ali, como uma sombra do passado que o seguia, uma dor que ele não sabia como enfrentar. Naquele momento, algo mudou. Teresa desceu da varanda, seus passos silenciosos sobre o chão de pedra.
Ela não parecia determinada como nas outras vezes. Havia algo diferente nela, algo mais tenso, mais urgente. Domingos parou o que estava fazendo e a observou se aproximar. Eu preciso falar com você, disse Teresa com a voz baixa, quase quebrada. Ele não respondeu imediatamente, apenas a observou com a mente cheia de perguntas. Mas ele sabia que não poderia esperar mais. Havia algo que ele precisava entender. Sobre o quê? Perguntou ele, tentando manter a calma, mas sentindo o peso da situação se aproximando. Teresa olhou para os lados, como se temesse ser ouvida, e depois olhou nos olhos de Domingos. Sobre Rodrigo, disse ela finalmente. Ele está começando a saber mais do que deveria. Não podemos deixar isso continuar. Domingos sentiu o coração apertar. A última coisa que ele queria era mais uma discussão sobre Rodrigo. Mas sabia que Teresa estava certa. O jovem capataz estava se tornando um obstáculo maior do que o próprio cavalo. Ele sentia que a verdade que ela mencionara sobre o passado estava mais próxima do que ele queria. Mas o que exatamente ele precisava saber? Eu não entendo, disse Domingos, sua voz tensa. O que ele precisa saber, Teresa? O que está em jogo? Teresa hesitou, seus olhos se tornando lacrimosos. Ela olhou para o curral, onde Rodrigo estava parado, observando-os à distância. A tensão entre os três, Domingos, Teresa e Rodrigo, era palpável, como se algo estivesse prestes a explodir. Eu preciso que você entenda, Domingos. Ela engoliu em seco antes de continuar. Rodrigo, ele é seu filho. Aquelas palavras caíram como uma bomba. Domingos sentiu seu coração parar por um momento. Ele olhou para Teresa, tentando processar o que ela acabara de dizer. Rodrigo, o capataz que o desprezava, era seu filho? Como isso era possível? O peso dessa revelação foi tão grande que ele mal conseguiu manter os pés no chão. O que... A voz de Domingos falhou por um instante. Ele tentou falar, mas as palavras não vinham. Como você... Teresa fechou os olhos, como se estivesse guardando a dor de anos em um único gesto. Seu Henrique. Ele nos separou. Ele me forçou a esconder a gravidez. Nunca disse a Rodrigo quem era o pai, nunca deixou que ele soubesse de você. Mas a verdade está vindo à tona, Domingos. Seu Henrique está morrendo e ele quer que Rodrigo saiba, antes que seja tarde demais. A revelação parecia surreal. Domingos estava começando a compreender, mas o choque ainda era forte demais para ele. Como ele poderia ter sido afastado de seu próprio filho? Como nunca havia suspeitado disso? Ele não sabia como reagir. O peso das palavras de Teresa estava prestes a transformá-lo em alguém que ele não queria ser. Um homem consumido pelas sombras do passado. E você acha que Rodrigo vai aceitar isso? Perguntou Domingos com um sorriso amargo. Ele me odeia, Teresa. Não há nada que eu possa fazer para mudar isso. Teresa olhou para ele, seu olhar cheio de dor, mas também de esperança. Ele precisa saber, Domingos. Ele tem o direito de saber. O que seu Henrique fez foi cruel, mas não podemos deixar esse segredo destruir ainda mais vidas. Antes que Domingos pudesse responder, um grito distante cortou o ar. Ele olhou para o lado e viu Rodrigo em cima de um cavalo, soltando o animal para correr solto pela fazenda. O capataz estava agitado, sua expressão furiosa. Ele está fazendo isso de propósito, disse Teresa, com os olhos arregalados. Ele vai arruinar tudo. Domingos olhou para ela com um olhar determinado. Não podia permitir que a fazenda, e com ela sua própria dignidade, se perdesse novamente. Ele se virou para o curral, onde Trovão Negro ainda estava, e deu um passo firme em direção ao desafio que o aguardava. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas estava decidido a enfrentá-lo. Para si mesmo, para Rodrigo, e para a verdade que agora pairava sobre todos. Enquanto Domingos caminhava rapidamente em direção ao curral, ouviu o som de cascos batendo forte contra o chão. Rodrigo, furioso, estava a caminho de um confronto inevitável. O sol já se estava afastando quando Domingos se aproximou do curral.
O cheiro da terra, misturado com o suor dos cavalos, estava no ar, e as sombras das colinas começaram a se estender, tornando o ambiente mais sombrio e carregado. Ele podia ouvir os cascos de trovão negro batendo na madeira do cercado, inquieto, como se pressentisse a aproximação de algo grande. O garanhão estava mais agitado do que o normal. Não era só a chegada de Domingos que causava aquela tensão. Algo maior pairava sobre todos ali. Algo que ele sabia que estava relacionado ao peso da verdade que se aproximava. Rodrigo, com seu jeito impetuoso e olhos de fogo, estava no topo da escada do galpão, observando a cena. Ele ainda parecia se recuperar da explosão de raiva de antes, quando havia soltado o cavalo para se vingar de tudo o que considerava uma ameaça à sua autoridade. Ele não tinha mais o controle da situação e sabia disso. Mas ninguém ali, nem mesmo Domingos, estava disposto a deixar que ele destruísse tudo o que a fazenda ainda representava. Domingos já sabia que a tarefa de domar Trovão Negro não seria fácil, mas, naquele momento, não se tratava apenas de um cavalo. Não era apenas o animal indomável que estava à sua frente. Era o reflexo de tudo o que ele e Rodrigo estavam vivendo. O cavalo era como uma metáfora para o que eles dois estavam enfrentando. Uma luta pela confiança, pela verdade, pela relação de pai e filho que nunca havia sido construída. Ele se aproximou do cercado devagar, os passos pesados, mas firmes, como se estivesse em um campo de batalha que ele já conhecia. Trovão Negro, agora mais calmo que nas primeiras tentativas, olhava para ele com um certo grau de curiosidade. Era como se o cavalo soubesse que Domingos era a chave para sua liberdade. Mas, ao mesmo tempo, ele também sabia que essa liberdade não viria sem algum tipo de resistência. O silêncio entre eles parecia aumentar. Nem Domingos, nem o cavalo se moviam. O ar estava carregado, como se o próprio tempo tivesse desacelerado para esperar o próximo movimento. O que Domingos queria, mais do que domar o cavalo, era estabelecer uma conexão, um pacto de respeito mútuo. Ele sabia que, assim como qualquer ser vivo, Trovão Negro precisava sentir que poderia confiar nele. E naquele momento, ele acreditava que o cavalo poderia fazer o mesmo. Foi quando, de repente, uma voz cortou o silêncio. "Você não vai conseguir, velho!" Rodrigo gritou vindo do topo do galpão. Sua presença era como uma tempestade, com o vento agitando suas palavras e sua raiva. "Esse cavalo não vai se render a você." Domingos não olhou para cima. Ele não precisava olhar para Rodrigo. Seu foco estava em Trovão Negro. Mas no fundo, ele sabia que as palavras de Rodrigo não eram apenas uma provocação. Elas carregavam um peso mais profundo, uma dor que vinha de um lugar que ele ainda não queria encarar. Rodrigo estava ali, de braços cruzados, a boca cerrada em um sorriso de desdém. Mas, enquanto observava o velho domador se aproximando do cavalo com uma calma inusitada, algo dentro dele começou a mudar. Ele não queria admitir, mas ele sabia que Domingos estava começando a ganhar o respeito do animal. O cavalo estava cedendo. A tensão entre os dois homens crescia, mas Domingos continuava em silêncio, movendo-se com a mesma paciência de sempre. Ele sabia que a batalha não era só com o cavalo. Era com tudo o que estava acontecendo dentro de si, e com tudo o que ele precisava confrontar sobre o seu passado. A abordagem de Domingos foi gradual, como sempre fizera com os animais mais rebeldes. Ele deu passos lentos, sem pressa, e estendeu a mão, deixando que o cavalo a cheirasse antes de tentar qualquer movimento mais ousado. Trovão Negro observou sua mão por alguns segundos e então, quase imperceptivelmente, baixou a cabeça. Domingos não conseguia esconder um leve sorriso. Era um sinal. Um pequeno, mas importante sinal de que o cavalo estava começando a confiar nele. Enquanto isso, Rodrigo ainda estava lá, de longe, se debatendo com seus próprios sentimentos. Ele sentia raiva, mas também algo mais. Algo que ele não queria admitir. Talvez fosse inveja, talvez fosse medo. Ele olhou para Domingos e, pela primeira vez, se perguntou se o velho realmente tinha algo que ele não possuía. Algo que o fazia conseguir o que queria, sem usar a força, sem ameaçar. Ele não tinha mais certeza de nada,
e isso o incomodava. Domingos, com um movimento suave, tocou a crina de Trovão Negro. O cavalo, inicialmente tenso, relaxou um pouco mais. Ele não estava domado, mas estava cedendo. Era um processo lento, um jogo de paciência, mas Domingos sabia que, com o tempo, ele conseguiria. A conexão já estava sendo feita. Nesse momento, um ruído quebrou o clima tenso do curral. Era um som que Domingos conhecia bem. Os cascos de um cavalo correndo, forte e rápido. Ele olhou para a entrada do curral e viu Rodrigo, montado em seu cavalo com os olhos cheios de fúria. O capataz havia decidido tomar a situação em suas próprias mãos. "Chega disso!" gritou Rodrigo com a voz rouca. "Eu sou o capataz dessa fazenda. E ninguém vai me desafiar, nem você, nem esse cavalo." Domingos percebeu a ameaça iminente. Rodrigo estava prestes a fazer algo impulsivo, algo que poderia arruinar tudo o que ele estava tentando construir com Trovão Negro. O cavalo estava fraco, ainda sem confiança total, e qualquer movimento brusco poderia afastá-lo para sempre. Com um gesto rápido, Domingos se aproximou de Rodrigo, tentando evitar que ele avançasse. Mas o capataz não parou. Ele sacou as rédeas com violência, fazendo o cavalo relinchar de dor. Trovão Negro, assustado, ergueu as patas traseiras, criando uma atmosfera de caos. "Tapare!" Domingos gritou, sua voz firme, mas cheia de urgência. Rodrigo olhou para ele, o ódio estampado no rosto. Ele estava prestes a gritar algo mais, mas naquele instante, algo aconteceu. Trovão Negro, ainda agitado, olhou para Domingos. O olhar do cavalo não era mais o de um animal furioso, mas sim o de alguém que finalmente reconhecia a presença de Domingos como algo mais que uma ameaça. Era um olhar de confiança, ainda que tímido. Domingos, aproveitando aquele momento, se aproximou rapidamente do cavalo e colocou a mão sobre seu pescoço com firmeza. Trovão Negro relaxou, deixando-se guiar. Rodrigo, com os olhos arregalados, viu o que estava acontecendo e ficou parado, sem palavras. O controle que ele pensava ter sobre a situação escorregava pelos seus dedos. "Eu não vou deixar você destruir o que estamos tentando construir aqui", disse Domingos, sua voz grave, mas sem raiva. Era uma constatação simples, mas carregada de um peso emocional. Ele sabia que a luta com Rodrigo era mais do que um confronto físico. Era uma batalha de vontades, e o cavalo não era o único a ser domado. Rodrigo olhou para ele, com os olhos brilhando de frustração, mas também de algo que ele não queria admitir. Um tipo de respeito, talvez. Algo que ele nunca imaginou sentir por Domingos. Com um suspiro, Rodrigo virou o cavalo e saiu do curral. Não havia mais nada que ele pudesse dizer ou fazer naquele momento. Ele estava derrotado, mas sabia que a batalha ainda não tinha acabado. Enquanto Domingos permanecia ali, com o Trovão Negro calmamente ao seu lado, ele percebeu que a verdadeira luta estava apenas começando. A noite havia baixado sobre a Fazenda Desafio como um véu de silêncio, interrompido apenas pelo zumbido de insetos e pela brisa que agitava as folhas das árvores. Domingos se revirava na cama sem conseguir dormir. Havia tanta coisa na sua cabeça que o sono parecia um luxo impossível. Cada vez que fechava os olhos, flashes do passado surgiam, lembranças de Teresa, dos dias felizes e também do momento em que tudo ruíra. O rosto de Rodrigo também se impunha em sua mente. O ódio do rapaz quase palpável. Era estranho pensar em como tudo estava interligado de forma que ele não saberia desatar sem encarar a verdade. Levantou-se devagar, tentando não fazer barulho. Pegou as botas velhas e, de lanterna em punho, caminhou pelos corredores antigos da casa. O assoalho de madeira rangia sob seus passos, denunciando sua passagem, mas ele prosseguia cauteloso, como se suspeitasse que algo grande estivesse para acontecer a qualquer instante. Quando se aproximou da escada que levava ao andar de cima, ouviu um som abafado. Parecia o choro contido de alguém. A luz fraca da lanterna balançou sobre as paredes e destacou os retratos antigos da família Vasconcelos, alinhados ao longo do corredor. Ele identificou em uma das fotos o semblante mais jovem de seu Henrique, ainda cheio de vigor,
contrastando com o homem frágil que agora se encontrava preso ao leito. O som se repetiu, dessa vez mais alto. Domingos prendeu a respiração e seguiu em frente. Passo a passo, se aproximou do quarto de seu Henrique, cuja porta estava apenas encostada. Por uma fresta, ele enxergou Teresa sentada numa cadeira próxima à cama, os ombros tremendo e o rosto banhado em lágrimas. O velho fazendeiro jazia encostado em travesseiros, com a respiração difícil, quase ofegante, como se a cada expiração ele lutasse contra algo invisível. Não posso mais viver com isso, papai, sussurrou Teresa enxugando as lágrimas. Ele precisa saber. Nós já escondemos por tempo demais. Rodrigo merece a verdade. O coração de Domingos se apertou ao ouvir o nome de Rodrigo ser mencionado naquele contexto. Sabia que havia segredos naquela casa, mas não imaginara que Teresa e o pai estivessem discutindo justamente sobre o rapaz. Ele forçou a vista para enxergar melhor. Seu Henrique parecia balbuciar algo em resposta, quase sem forças para falar. Você acha... O velho começou com a voz falhando. Você acha que ele vai aceitar? Se souber que toda a vida dele foi uma mentira? Teresa se levantou e inclinou o corpo na direção de seu Henrique, tocando levemente sua mão. Os olhos dela estavam tão cheios de pesar que Domingos sentiu vontade de entrar naquele quarto e segurá-la, mas se conteve. Não era a hora nem o lugar. Continuou imóvel, apenas observando. Rodrigo já cresceu com raiva no coração, prosseguiu ela baixando a cabeça. Desde menino sempre foi difícil de lidar, e eu sei que grande parte dessa raiva vem de não conhecer suas verdadeiras origens, de sempre sentir que algo estava sendo escondido dele. Domingos sentiu um calafrio. A menção à verdadeira origem de Rodrigo pesava como uma nuvem sobre sua cabeça. Ele, que já suspeitava de tanta coisa, temia confirmar o que seu instinto gritava. Eu exigi que Domingos fosse embora, confessou seu Henrique virando-se de leve, a voz marcada pelo arrependimento. Achei que era o melhor para nossa família. Não podia permitir um escândalo, não podia deixar que a fazenda fosse motivo de falatório. Eu errei, Teresa. Deus sabe o quanto errei. O nome de Domingos tomou conta do ambiente de forma quase palpável. Ele ouviu seu Henrique dizer seu nome e, naquele instante, o chão pareceu sumir sob seus pés. Todos aqueles anos, todas aquelas dúvidas, estavam se confirmando. O velho havia-o mandado embora não apenas para protegê-lo de algum risco, mas para encobrir algo que só agora vinha à tona. Você não vai poder esconder por mais tempo, insistiu Teresa, baixando a cabeça. Domingos já está aqui. E Rodrigo sente, mesmo sem saber, que tem algo errado. Domingos manteve a respiração controlada, mas as pernas tremiam. Ele começou a juntar as peças do quebra-cabeça. Por que seu retorno fora recebido com tanta hostilidade por Rodrigo? Por que seu Henrique, no leito de morte, sussurrava arrependido sobre o passado? Parecia claro agora que a verdade era exatamente o que Teresa deixara subentendido dias atrás. Rodrigo era filho de Domingos. E nem ele, nem o rapaz haviam se dado conta disso até então. Sentindo o coração martelar no peito, Domingos deu um passo atrás, tentando se afastar da porta. Uma tontura repentina o atingiu. Parecia tudo tão óbvio agora, e ao mesmo tempo, tão inacreditável. A imagem de Rodrigo surgiu em sua mente. O jovem capataz de temperamento explosivo, sempre pronto para humilhá-lo, para testá-lo, sem saber que a pessoa a quem ele mais dirigia seu ódio era, na verdade, seu pai. Eu contarei tudo, disse seu Henrique com a voz baixa. Antes de morrer, preciso que Rodrigo saiba quem é o verdadeiro pai dele. Teresa suspirou, com os olhos ainda brilhando de lágrimas, e assentiu. Ela não parecia feliz, mas sim aliviada, como se finalmente deixasse um peso enorme escorregar de suas costas. E Domingos, do lado de fora, experimentava uma mistura de sentimentos que ia da raiva à culpa, passando por uma confusão que ele não conseguia pôr em palavras. Ele queria confrontar seu Henrique, queria gritar,
Perguntar por que o velho nunca lhe dera a chance de assumir o próprio filho. Queria entender por que Teresa consentira em esconder algo tão importante. Mas tudo o que pôde fazer foi se afastar, sem fazer barulho, para não ser descoberto ali. Ele andou pelos corredores no escuro, apoiando a mão na parede para não cair, a cabeça rodando com tantas revelações. Dirigiu-se até a porta de entrada, sentindo o ar fresco da noite. Parou no alpendre, respirando profundamente, tentando reordenar os pensamentos. A lua brilhava por entre as nuvens, iluminando a área do curral, onde, a essa hora, Trovão Negro repousava. Domingos pensou no cavalo, na relação quase simbólica de ambos. Dois seres marcados por feridas que ninguém conseguia enxergar de fato. Ele se perguntou se conseguiria, de alguma forma, impedir que o ódio de Rodrigo os destruísse. O tempo parecia correr devagar. As estrelas acima cintilavam como se testemunhassem seu tormento silencioso. Domingos ficou ali, parado, contemplando a casa e os campos, até que ouviu passos atrás de si. Quando se virou, viu Teresa, as mãos trêmulas, o rosto mais calmo agora, mas ainda úmido pelas lágrimas. "Você estava ouvindo?" perguntou ela, com a voz embargada. Domingos baixou os olhos, sem conseguir responder. Ele não podia negar. Teresa aproximou-se, sem saber se deveria tocar o braço dele ou manter distância. Ele a encarou e percebeu que ela também sentia o fardo daquele segredo. Não havia mais como fingir. "Teresa", disse ele quase num sussurro. "Rodrigo, é mesmo meu filho?" Ela assentiu com os olhos, e Domingos sentiu seu mundo ruir de vez. Pensou em quantas coisas deixara de viver, quantos momentos havia perdido ao lado do filho que nem sabia que existia. Pensou na ferida que isso deixaria em Rodrigo, ainda mais profunda do que a sua própria dor. Seu Henrique decidiu contar tudo, continuou ela, com um fio de esperança na voz. Talvez seja a oportunidade de acertar as coisas, mas Domingos não sabia como acertar as coisas. Ele sentia que qualquer aproximação de Rodrigo naquele momento seria um desastre. O rapaz o odiava, culpava-o por algo que ele próprio desconhecia. Como dizer agora, "Sou seu pai"? Como compensar tantos anos de silêncio e segredos? Teresa tentou falar algo mais, mas a expressão de Domingos a fez parar. Ele estava visivelmente abalado e as palavras não saíam. Então ela se afastou, respeitando o espaço dele, porque entendia que o turbilhão que se passava na cabeça de Domingos era grande demais para ser resolvido naquela noite. A madrugada se arrastou lenta, e Domingos não conseguiu voltar ao quarto. Preferiu perambular pela fazenda, sentindo a brisa fria no rosto, tentando ordenar os pensamentos confusos. Pensou em Trovão Negro, naquele laço de confiança que começava a se formar. Pensou em Rodrigo, no ódio que via nos olhos dele e na culpa de não ter feito parte de sua vida. Pensou em Teresa, que carregara esse segredo por tanto tempo, vivendo com o medo de que tudo viesse à tona de forma irremediável. Quando o primeiro clarão do dia surgiu no céu, Domingos continuava encostado na cerca do curral, observando a forma de Trovão Negro, que dormia de pé, com as orelhas se mexendo ao mínimo som. Ele ainda tentava entender como enfrentaria Rodrigo, mas o destino não parecia disposto a lhe dar tempo, porque naquele exato instante, um grito tomou conta do amanhecer. Veio do outro lado do curral, carregado de raiva, ecoando pelos campos como um trovão inesperado. Domingos se virou depressa, reconhecendo a voz de Rodrigo, tomada pela fúria. Um calafrio percorreu seu corpo. Algo estava acontecendo, algo pior do que qualquer um poderia imaginar. E ele pressentia que aquele grito marcava o ponto em que não haveria mais volta. Ao raiar do dia, Domingos ouve o grito furioso de Rodrigo vindo do curral. Algo novo deu terrivelmente errado, e pode ser o empurrão final para a verdade explodir. A manhã se iniciou num caos quase inexplicável. O sol despontava timidamente no horizonte, mas já o burburinho e os gritos dos peões ressoavam pela fazenda. Alguém corria de um lado para o outro, espalhando notícias de que Trovão Negro havia escapado do curral. O ar se enchia de agitação e temor, enquanto os homens corriam atrás do cavalo indomável,
que agora parecia determinado a fugir para lugares desconhecidos. No meio desse tumulto, Domingos, ainda lutando contra a dor latejante no ombro, mal deu tempo para respirar antes de tomar uma decisão. Ignorando o incômodo que o fazia estremecer, ele correu em direção ao estábulo. Ele precisava agir rápido. A presença do cavalo era indispensável. Ele não podia permitir que Trovão Negro, o símbolo de uma luta de vontades e de esperança tênue, se perdesse para os perigos que espreitavam na vastidão da fazenda. Dentro do estábulo, com a luz filtrada pelas tábuas de madeira, Domingos agarrou uma rédea extra e preparou um cavalo auxiliar. Com passos firmes e urgentes, ele montou o animal, ignorando a dor que pulsava em seu ombro, enquanto seus pensamentos giravam em torno do que havia acabado de acontecer. O desespero dos peões e os gritos agitados formavam uma sinfonia caótica. Em meio a toda aquela confusão, ele sabia que cada segundo contava. Enquanto Domingos galopava pelos caminhos de terra batida, Rodrigo, o jovem capataz, mostrava um misto de raiva e conflito em seu rosto. Embora tenha sido ele quem orquestrara, em um acesso de fúria, o soltar de Trovão Negro, parecia agora que não havia sido sua intenção ver o cavalo desaparecer completamente. Há momentos em que o orgulho e o ódio se confundem com um sentimento que o faz duvidar de suas próprias atitudes. O olhar dele, por um breve instante, revelou inquietação e remorso, mas o orgulho logo assumiu o controle. À medida que Domingos avançava, as poeiras se levantavam por onde passava. As rodas de sua esperança giravam contra o vento, levando-o rumo ao destino incerto de Trovão Negro. Os cascos do cavalo auxiliar martelavam o solo com força, ecoando em um compasso que misturava urgência e determinação. Domingos gritava com a voz embargada o nome Sombra, nome que começava a surgir em sua mente como símbolo daquele novo laço que tentava forjar com o animal indomado. Enquanto avançava por trilhas estreitas, o caminho se tornava cada vez mais perigoso. Um desfiladeiro de pedras e terra irregular se abria à sua frente, e o som dos cascos trovejando se misturava com os gritos distantes dos peões. Era como se a própria natureza se opusesse à reconciliação daquele homem com o seu passado, ou ao menos com o desafio que assumira com o cavalo. E então, ao longe, Domingos avistou Trovão Negro. O garanhão, com relinchos de pura inquietude, estava em um terreno inclinado e precário. Sua postura indicava o perigo iminente de que, a qualquer momento, ele pudesse perder o controle e despencar pela encosta. Sem hesitar, Domingos acelerou seu cavalo auxiliar, aproximando-se rapidamente do local onde Trovão Negro se encontrava. A cada passada, o coração de Domingos batia mais forte, não só pela velocidade da perseguição, mas pela urgência de salvar aquilo que representava uma conexão com sua própria redenção. Chegando perto o suficiente, ele percebeu que o animal estava claramente desequilibrado, com as patas trêmulas e os olhos cheios de desespero. A situação era crítica. O cavalo se encontrava a poucos metros da beira de um precipício rochoso e qualquer movimento brusco poderia ser fatal. Com o semblante firme, Domingos desacelerou, desmontei-se rapidamente e correu a pé em direção a Trovão Negro, estendendo as mãos como quem tenta acalmar um espírito agitado. Ele se aproximou lentamente, falando em tons suaves e carregados de emoção. Calma, Sombra. Eu estou aqui para te ajudar. Não vá. Não hoje. Cada palavra parecia carregar o peso de um pedido sincero, feito do fundo do coração. O cavalo, ainda em estado de pânico, arqueou as orelhas, mas seus olhos mostravam uma centelha de reconhecimento naqueles momentos de aproximação. Enquanto Domingos se aproximava, o chão tremeu com a queda de algumas pedras soltas que se desprenderam do desfiladeiro. Num instante, um bando de rochas rolou, ameaçando atingir Trovão Negro, que vacilava perigosamente. Num ato de pura adrenalina e determinação, Domingos se jogou à frente do animal, puxando as rédeas com todas as forças que restavam em seu corpo cansado. Suas mãos, trêmulas pelo esforço e pela dor, conseguiram segurar firme as rédeas, evitando que Trovão Negro deslizasse para o precipício. O som dos rochedos rolando,
e o vento sussurrando aumentavam a intensidade daquele momento, enquanto o garanhão, com um relincho de medo misturado à surpresa, se aconchegava sob o toque reconfortante do velho domador. Em meio ao tumulto, uma figura surgiu na crista de uma colina próxima. Rodrigo, ainda a uma certa distância, apareceu subitamente. Seu rosto, ainda marcado pela fúria inicial, parecia agora diluir-se em uma expressão de conflito interno. Ele estava dividido entre a vontade de intervir e um sentimento profundo de ressentimento que, inexplicavelmente, o impedia de agir. Enquanto observava, seu olhar oscilava entre os dois homens, como se pesasse, num instante, o que era mais importante: sua própria raiva ou a necessidade de salvar o que restava. Domingos, com o coração acelerado, olhou para Rodrigo. Naquele breve instante, seus olhos se encontraram. Domingos pôde perceber um lampejo de algo em Rodrigo. Não apenas hostilidade, mas também um misto de preocupação, talvez até de culpa. Era um olhar que dizia, sem palavras, que o jovem sentia a profundidade do sacrifício que o velho domador estava fazendo, arriscando sua própria vida para salvar não só um cavalo, mas o que parecia ser a última esperança de redenção naquela fazenda. O silêncio pairou por alguns instantes enquanto o som do vento e das pedras rolando se acalmava. Domingos continuava a segurar as rédeas com firmeza, mantendo o cavalo seguro enquanto lentamente tentava guiá-lo para uma área mais estável. Sua respiração era pesada, o suor misturando-se com a poeira que cobria o rosto, mas seus olhos permaneciam focados no animal. Ele sabia que, com um movimento em falso, tudo poderia acabar em desastre. Rodrigo, paralisado pela tensão daquele momento, deu um passo para frente, mas hesitou. O que ele via naquele instante era algo que ele nunca imaginara. Domingos, com toda a determinação de um pai desesperado, arriscando tudo para salvar o filho que ele nunca soube que possuía. O conflito interno dentro de Rodrigo era evidente. Os traços de ódio se misturavam a uma angústia que ele não conseguia esconder. A cena se desenrolava em um silêncio quase absoluto, pontuado apenas pelos suspiros do vento e pelo ocasional relincho suave de trovão negro. Domingos, agora com o cavalo sob controle, puxou suavemente as rédeas, encorajando o animal a caminhar devagar, longe da beira do precipício. A segurança parecia finalmente se aproximar, mas o esforço causado pela arrancada inesperada e a luta contra o tempo cobravam seu preço. Com o cavalo estabilizado, Domingos parou e, ofegante, permitiu que a adrenalina começasse a ceder lugar à exaustão. Ele se virou para procurar Rodrigo, que havia permanecido à distância, a silhueta contrária recortada contra o céu claro da manhã. Sem uma palavra, ambos se aproximaram cautelosamente, os passos do velho domador e os do jovem capataz marcados por uma nova compreensão, apesar do silêncio pesado que os envolvia. Em um gesto improvável, Domingos estendeu a mão para Rodrigo, que, hesitante, olhou para ela com os olhos cheios de uma mistura de raiva, confusão e, surpreendentemente, uma centelha de aceitação. Não foi necessário dizer nada naquele instante. Bastou o olhar para que ambos sentissem a profundidade daquele momento. Eles sabiam que aquele acontecimento, a fuga descontrolada de Trovão Negro, a perseguição arriscada, o resgate quase miraculoso, tinha alterado algo fundamental entre eles. Cansados e marcados pelo esforço, os dois homens finalmente se deixaram cair sobre o chão empoeirado, lado a lado, sob o calor implacável do sol que começava a subir. O silêncio agora era carregado de um entendimento mútuo, uma ponte tênue construída sobre anos de separação e ressentimento. Por alguns longos e silenciosos minutos, pai e filho, embora sem ainda terem se reconhecido plenamente, partilharam aquele espaço onde as dores do passado e as promessas do futuro se encontravam. Teresa apareceu à distância, observando a cena com os olhos marejados de alívio e preocupação. Ela sabia que aquele momento era crucial, que o gesto de Domingos tinha quebrado uma barreira invisível entre eles. Mas também sabia que o caminho para a reconciliação ainda seria árduo e repleto de desafios.
Com o tempo, a ajuda mútua se tornou a prioridade. Domingos, com uma voz trêmula de cansaço, pediu a Rodrigo que se levantasse. Sem troca de palavras longas ou explicações, o jovem levantou-se, apoiando-se no velho domador. Caminharam juntos em silêncio até a borda do curral, onde os peões já se reuniam, aliviados por ver o cavalo salvo e os dois homens, embora exaustos, vivos. O retorno à fazenda foi feito num misto de exaustão e um leve traço de paz recém-descoberta. Nada foi dito, pois as palavras muitas vezes falham diante de situações tão intensas, mas os olhares e gestos transmitiam o que ambos sentiam, a esperança tímida de que talvez pudessem reescrever o futuro. Rodrigo, que antes demonstrava um ódio avassalador, agora trocava um olhar de surpresa e, quem sabe, até de alívio com Domingos. Enquanto caminhavam de volta, a poeira levantada pelo trotar dos cavalos e o calor do sol marcavam a nova realidade da fazenda. O tempo parecia ter desacelerado, dando espaço para que, por um breve momento, a ferida do passado pudesse começar a cicatrizar, mesmo que de forma incerta. No horizonte, nuvens carregadas já se formavam como prenúncio de uma tempestade vindoura, como se a própria natureza estivesse em sintonia com os conflitos e transformações que haviam ocorrido ali. No horizonte, nuvens de tempestade se acumulam, reais e metafóricas. Domingos e Rodrigo trocam um olhar de esperança incerta, cientes de que o acerto de contas final os aguarda na fazenda. A tarde seguia densa, com nuvens carregadas prometendo uma tempestade iminente. O calor sufocante anunciava que algo mais, além do clima, estava prestes a explodir. Teresa passara o dia ao lado de seu Henrique, que mal conseguia falar, mas não se decidia a repousar. O velho fazendeiro continuava inquieto, como se carregasse dentro de si um arrependimento que o tempo não pudera apagar. A cada frase entrecortada pela tosse, ele pedia para ver Rodrigo e Domingos juntos, como se sentisse que aquele era o último ato que lhe restava. Domingos, por sua vez, se isolara na estrebaria, onde cuidava de Trovão Negro. O cavalo reagia à tensão no ar e se mostrava agitado, pisando forte no chão de terra batida e lançando relinchos ocasionais que ecoavam pela fazenda. Enquanto passava a escova pelo lombo musculoso do garanhão, Domingos lembrava dos últimos dias. Todo o esforço para ganhar a confiança do animal refletia algo muito maior. Era como se, ao mesmo tempo, estivesse tentando abrir uma fresta no muro que Rodrigo havia erguido ao seu redor. Ele se deu conta de que não poderia mais protelar o inevitável. As conversas sussurradas entre Teresa e seu Henrique já não eram segredos para ele, e os olhares de alguns peões indicavam que, em breve, toda a fazenda saberia do que se tratava. Rodrigo tinha o direito de conhecer a verdade, ainda que ela o devastasse. Suspirando, Domingos percebeu que não cabia mais fingir. Precisava reunir forças para encarar aquilo de frente. No meio do início de entardecer, quando as sombras das árvores começavam a se alongar, Teresa surgiu na porta da estrebaria. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos traziam uma determinação comovente. "Você não pode mais esperar", ela disse, a voz trêmula, porém decidida. "Rodrigo precisa saber. Papai já não tem muito tempo e quer falar com ele." Mas Rodrigo nem quer se aproximar do quarto. Ele o culpa por tanta coisa e se recusa a ouvir. Domingos estremeceu. Ele sabia que o peso de tudo recairia em suas mãos. Rodrigo o odiava, o desprezava, mas tinha o direito de ouvir da boca de seu verdadeiro pai a verdade que fora ocultada por tanto tempo. "Eu sei", respondeu ele, num sussurro. "Mas como vou dizer a ele que tudo que ele acredita é mentira? Que toda a raiva que ele sentiu pode estar voltada para a pessoa errada?" O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pela respiração pesada de Trovão Negro. Teresa se aproximou mais, repousando uma das mãos sobre o braço de Domingos, como se buscasse coragem naquele toque. "Você só vai saber tentando", murmurou. "Não temos outro caminho." Ela se afastou, deixando Domingos sozinho com seus temores. Ele olhou para o cavalo, que agora parecia menos agitado, como se também aguardasse o que estava por vir. Então, tomou uma decisão e seguiu rumo à casa grande,
o coração pulando no peito a cada passo que o aproximava do confronto. Encontrou Rodrigo no alpendre, onde estava sentado de costas para o sol poente, mexendo distraído em um pedaço de corda como se quisesse desfazer nós que, na verdade, estavam dentro dele mesmo. Quando percebeu a aproximação de Domingos, o rapaz levantou o rosto retesando o corpo. Seus olhos escuros deixavam claro o desconforto. "O que quer agora?" perguntou Rodrigo, sem esconder a hostilidade. "Veio me dizer como devo conduzir os peões? Ou será que quer dar um show de como conversa com o cavalo?" "Rodrigo", começou Domingos, sentindo a voz falhar. "Tem algo que você precisa saber. É sobre mim. E sobre você." O capataz largou a corda de repente. Havia uma raiva contida ali, mas também um traço de curiosidade. Com a expressão fechada, fez sinal para que Domingos falasse. "Não quero ouvir sermões, velho. Se tiver algo para dizer, diga de uma vez. Estou cansado das suas insinuações." Domingos respirou fundo, tentando encontrar as palavras. Mas antes que pudesse prosseguir, Teresa surgiu na porta, como se não quisesse perder o momento crucial. Seu olhar para Rodrigo era de medo e esperança. No fundo, ela também temia o que aquela revelação causaria ao filho. "Rodrigo, eu..." Domingos parou, engolindo em seco. "Eu sou seu pai." O tempo pareceu parar, e o silêncio se fez mais denso que o ar abafado da tarde. Rodrigo piscou 1, 2 vezes, sem processar o que ouvira. Então, um sorriso amargo curvou seus lábios, um riso de descrença. "É isso?" ele retrucou, levantando-se de supetão. "De onde tirou essa ideia absurda? Que tipo de piada é essa?" "Não é piada", respondeu Teresa, aproximando-se. "Eu sinto muito, meu filho, mas é a verdade." A fúria explodiu nos olhos de Rodrigo. Ele olhou para a mãe, depois para Domingos, como se procurasse nos rostos deles algum sinal de que não passava de uma mentira cruel. Mas tudo o que viu foi dor, arrependimento e o peso de uma culpa antiga. Seu peito subia e descia numa respiração ofegante, enquanto tentava compreender que sua vida toda fora construída em cima de um segredo. "Mãe", sussurrou ele num misto de desespero e revolta. "Por quê? Por que vocês mentiram para mim?" Teresa, com as lágrimas já escorrendo, não conseguia responder imediatamente. Foi Domingos quem tomou a palavra. "Seu avô, seu Henrique, ele me expulsou quando descobriu a gravidez. Disse que não suportaria um escândalo. Eu nunca soube. Não sabia, Rodrigo, que você era meu filho. Fui embora sem imaginar o que estava acontecendo. E eu sinto muito." Rodrigo fechou as mãos em punhos, tremendo de raiva. Seu rosto se contorcia diante da confusão de emoções. Era ódio, era mágoa, era incredulidade. Não sabia contra quem direcionar todo aquele sentimento. Seus olhos passaram de Domingos para Teresa diversas vezes. "Quanto tempo faz que vocês sabem disso?" gritou, a voz embargada. "Eu vivi todos esses anos sem saber a verdade, sem saber quem eu era de verdade. O que vocês pensaram? Que eu nunca descobriria?" Ninguém respondeu de imediato. O silêncio foi rompido pelos passos arrastados de seu Henrique, que apareceu amparado na porta por um velho funcionário da casa. O fazendeiro parecia muito fraco, como se cada movimento lhe custasse a alma. Sua tosse seca ecoava pelos cômodos vazios, mas ainda assim ele encontrou forças para falar. "Rodrigo", chamou ele quase sem fôlego. "Vem cá, meu filho." O jovem capataz se afastou de Domingos e Teresa, indo até o avô. Olhou-o como quem buscava uma explicação capaz de amenizar a tempestade que tomava sua mente. "Eu errei", murmurou seu Henrique, a voz trêmula. "Fiz isso pensando em proteger o nome da família, mas só causei mais dor. Queria que você tivesse tudo, Rodrigo, mas escondi quem você era de verdade. Me perdoe. Por favor." Rodrigo soltou um som de indignação misturado a um soluço que pareceu rasgar sua garganta. Ele recuou um passo, esbarrando no batente da porta. "Me perdoar?" repetiu, balançando a cabeça. "Todos vocês.
Vocês destruíram a minha vida com essa mentira. Domingos tentou dar um passo em direção a Rodrigo, mas o rapaz levantou a mão, negando qualquer aproximação. Seus olhos estavam cheios de fúria, e ele fez menção de correr para fora da casa. Naquele instante, Teresa avançou tentando segurá-lo pelo braço. Rodrigo, me escuta, implorou ela, mas o jovem puxou o braço com violência. Não toque em mim, gritou transtornado. Fiquem longe, todos vocês. Com passos largos, ele correu para fora, ultrapassando a varanda e seguindo rumo à escuridão que começava a tomar conta do pátio. Teresa desabou em lágrimas, e Domingos, com o rosto abatido, sentiu o peso de uma culpa maior do que qualquer outra que já houvesse carregado. Seu Henrique deixou o corpo ceder, e o empregado que o amparava quase teve que sustentá-lo por completo. O silêncio que se seguiu foi insuportável. Ninguém se atrevia a falar. Domingos trocou um olhar de desamparo com Teresa, enquanto os passos de Rodrigo se afastavam na escuridão. Eles sabiam que, de alguma forma, agora tudo estava exposto, mas que essa franqueza chegara tarde demais. Rodrigo fugira sem ouvir qualquer explicação que pudesse acalmá-lo. Naquele instante, parecia impossível trazê-lo de volta. A noite avançou, e cada um se recolheu aos seus próprios fantasmas. Teresa permaneceu no quarto de seu Henrique, que parecia perder as forças a cada suspiro. Domingos, inquieto, andou pela casa vazia, a mente fixada no olhar de Rodrigo ao saber da verdade. Perguntava-se se algum dia seria possível reparar aquele abismo que eles cavaram com anos de mentiras e segredos. Já passava da meia-noite quando Domingos, vencido pelo desassossego, foi até o alpendre. A lua alta iluminava os contornos dos cercados e um vento frio soprava, eriçando os pelos de sua nuca. Então, ele ouviu. Num primeiro momento pensou que fosse sua imaginação, mas o som se repetiu, agora mais claro. O galope de um cavalo, ecoando distante, cada vez mais rápido. Inclinando o corpo, ele percebeu o vulto de Rodrigo atravessando o portão da fazenda, montado em seu cavalo, como se desejasse escapar das dores que o sufocavam. Domingos sentiu o coração apertar. Quis gritar, chamá-lo, mas a voz não saiu. Tudo o que pôde fazer foi assistir a silhueta do rapaz se perder na noite, embalada pela fúria e pela confusão. No silêncio da meia-noite, Domingos ouve um galope distante. Rodrigo cavalgando furioso e confuso, preparando o cenário para um perigoso impasse. Rodrigo cavalgava há horas, sem rumo certo. O sol da tarde já cedia lugar ao lusco-fusco, e cada sombra que se projetava na terra árida parecia um fantasma das memórias que ele não conseguia mais conter. A paisagem ampla diante dele tinha poucas variações. Colinas suaves, uma árvore solitária aqui e ali, mas tudo parecia mais escuro do que era. O jovem capataz, ainda ofegante das emoções intensas do dia anterior, não conseguia encontrar em lugar algum a paz que buscava. Finalmente, ao chegar a um trecho mais elevado, ele desmontou e deixou o cavalo pastar por perto. Seus passos foram lentos até a sombra de uma grande árvore retorcida que se erguia solitária naquela colina. Ao encostar o ombro no tronco áspero, Rodrigo encarou o horizonte com o semblante pesado. As lembranças de infância o assaltaram com uma força surpreendente. As brincadeiras despreocupadas no pátio, a figura rígida do avô impondo disciplina, a mãe sempre preocupada em esconder algo que ele nunca entendera ao certo. Agora tudo parecia uma grande farsa. Cada fragmento de recordação, cada sorriso que um dia fora sincero, ganhava contornos de mentira. Ele socou o punho contra o tronco da árvore, sem soltar qualquer palavra, apenas sentindo a dor física misturar-se ao turbilhão que trazia por dentro. Enquanto isso, na fazenda, Domingos encontrava-se no celeiro, encarregado de acalmar Trovão Negro. O cavalo estava inquieto, farejando o ar com as narinas dilatadas. Parecia pressentir que alguma coisa não ia bem. Domingos trabalhava cuidadosamente, passando um pano úmido pelo pelo escuro do animal, procurando transmitir tranquilidade. No fundo, porém, sua mente não parava de pensar em Rodrigo. Agora que o filho fugira tomado pela confusão e pela revolta, Domingos temia que o rapaz pudesse fazer uma loucura.
O sol que se punha acelerava o ritmo de suas preocupações. Cada minuto a mais era um risco maior para Rodrigo. Lá dentro, no quarto principal, Teresa estava sentada à beira da cama de seu Henrique. O velho fazendeiro respirava com dificuldade, a pele amarelada, o suor reluzindo na testa como pequenas gotas de orvalho. Ele tentava falar, mas as palavras saíam entrecortadas. Teresa percebia que o pai mal resistiria à noite, e o medo de que não houvesse tempo para uma reconciliação definitiva a apavorava. Já não importavam mais as ambições passadas de seu Henrique, nem o nome da família que ele tanto protegera às custas da felicidade de todos. Só importava que Rodrigo não estivesse ali e que o velho pedia ao neto a cada novo suspiro. As horas se acumulavam em tensão até que um peão ofegante irrompeu na cozinha, procurando Domingos com urgência. O homem relanceava olhares aflitos, ainda tentando controlar a respiração quando o encontrou próximo ao celeiro. O Rodrigo foi visto perto das trilhas do cânion antigo. Ele engoliu em seco, lembrando-se do perigo que aquelas rochas soltas representavam. Se ele avançar por lá, pode ser fatal. Aquele lugar está instável e com a chuva de uns dias atrás, o terreno está pior ainda. Domingos sentiu um arrepio lhe percorrer a espinha. As trilhas do cânion eram conhecidas pelos desmoronamentos repentinos e pela falta de sinalização adequada. Ele olhou para Trovão Negro, percebendo a inquietude do animal, e tomou uma decisão rápida. Mesmo com o ombro latejando por conta de antigas lesões, ele não poderia hesitar. Com mãos firmes, selou Trovão Negro, que se agitava ao sentir a pressa do domador. Era a primeira vez que Domingos o montaria para valer desde que firmaram uma frágil confiança. Mas não havia escolha. Rodrigo estava em risco. O cavalo empinou levemente ao sentir o peso do homem, mas acalmou quando Domingos sussurrou algo em seu ouvido. Palavras de tranquilidade que ele próprio precisava acreditar. Então partiu em disparada, com o vento cortando-lhe o rosto e as crinas de Trovão Negro ondulando como um mar de ébano. A noite se avizinhava. A luz fraca do fim de tarde tornava as trilhas mais assustadoras, cheias de penhascos camuflados. Domingos sentia as batidas fortes do coração, enquanto gritava o nome de Rodrigo, a voz ecoando pelas paredes rochosas. O estrondo dos cascos de Trovão Negro no solo duro se mesclava ao som do vento que se anunciava, aquele presságio de tempestade que pairava na fazenda fazia dias. Em um recanto distante, Rodrigo caminhava sem propósito. Tinha deixado o cavalo amarrado a um arbusto minguado e agora debatida-se com a própria mente. Passou as mãos pelos cabelos, respirando com dificuldade. O cenário ao redor era de pedras acinzentadas, trechos de terra molhada e o abismo logo adiante. Ele pensou na mãe, pensou no avô, pensou em Domingos, pai. Aquela palavra lhe parecia agora estranha e ao mesmo tempo familiar. Como fora possível viver por tanto tempo sem saber a própria origem? E como poderia perdoar uma mentira tão grande? Quando Domingos enfim o avistou, o alívio foi misturado ao medo, porque percebeu que Rodrigo estava muito próximo de uma das bordas do cânion. Trovão Negro relinchou, também apreensivo, percebendo a proximidade do precipício. Domingos pulou do cavalo, sentindo uma pontada forte no ombro ao aterrissar. Cambaleou, mas não se deixou abater e correu na direção de Rodrigo, que nem mesmo se virou para ver quem chegava. Parecia absorto na imensidão de seus próprios pensamentos. "Rodrigo!" gritou Domingos, a voz embargada pela preocupação. "Filho, precisamos conversar." Rodrigo se virou bruscamente, com os olhos arregalados. Qualquer sinal de compaixão não era visível ali, apenas dor e raiva. Ele ergueu um braço como se quisesse afastar o outro. "Não me chame de filho", berrou, a voz ecoando pelo espaço vazio. "Eu não sei quem você é, não sei nada além de mentiras. Minha vida toda foi uma mentira." Domingos respirou fundo, sentindo a pressão de cada palavra proferida pelo jovem. Aproximou-se um pouco mais, percebendo que os pés de Rodrigo estavam perigosamente próximos à borda solta do penhasco. "Eu voltei por causa do cavalo", continuou Domingos com a voz embargada. "Mas fiquei por você.
Sempre senti que havia algo. Eu não entendia, mas agora tudo faz sentido. Rodrigo, me perdoa. O rapaz soltou um riso seco e dolorido, inclinando o corpo levemente, como se desafiando a sorte ao se aproximar ainda mais do vazio. O vento soprava forte, desalinhando-lhe os cabelos, enquanto ele apertava os punhos para conter a vontade de chorar. Perdão? Repetiu, amargo. Você não tem ideia da confusão que estou sentindo. Achei que fosse neto de um homem frio, mas que pelo menos existia alguma verdade na minha história. Agora tudo o que eu vejo é engano. De repente, um estalido ecoou nas pedras abaixo. O solo cedeu num pequeno deslizamento, e Rodrigo, sem firmar bem os pés, escorregou. Num piscar de olhos, ele desapareceu da borda, soltando um grito sufocado enquanto caía em direção a uma saliência mais abaixo. Domingos se atirou ao chão, esticando o corpo pelo penhasco, num gesto desesperado. O coração dele pareceu parar de bater por um instante, apenas para recomeçar aos pulos descompassados. Quando olhou para baixo, viu Rodrigo pendurado numa estreita formação rochosa, a poucos metros de distância, ofegante e atordoado. Sem pensar duas vezes, Domingos se moveu, ignorando a dor no ombro e a vertigem que ameaçava dominá-lo. Deitou-se sobre a beira instável, forçando os dedos na rocha para se manter firme, e estendeu a mão. Rodrigo o encarou, o rosto manchado de poeira e medo, e hesitou. Segura minha mão, gritou Domingos, a voz firme, apesar do pânico. Eu não vou deixar você cair. Rodrigo respirava rápido, o peito subindo e descendo numa agonia que misturava terror e incredulidade. Seus olhos encontraram os de Domingos, e algo se quebrou dentro dele. Um pedaço de orgulho e ódio cedia lugar a uma percepção nova. O homem acima arriscava a própria vida para salvá-lo. Sem tempo para refletir, Rodrigo se forçou a estender o braço, os dedos escorregando ao se agarrar a Domingos. Os músculos do velho domador estremeceram com o esforço, e a antiga lesão do ombro latejou violentamente. Ainda assim, ele não soltou Rodrigo, sequer pensou em fazê-lo. Usando todo o peso do próprio corpo para contrabalançar, ele puxou o rapaz para cima, centímetro a centímetro. As pedras se soltavam aos poucos, caindo no vazio, mas Domingos manteve o aperto firme, com lágrimas surgindo involuntariamente nos cantos dos olhos. Aguenta firme, repetia, a voz quase sumida. Não vou te soltar. Rodrigo trêmulo deixou que o medo se expressasse num soluço. Ele sentia a morte ali, ao alcance, mas também a determinação do homem que se apresentava como seu pai. Aos poucos, com uma última dose de força, Domingos ergueu o rapaz de volta à segurança do terreno. Ambos rolaram no chão, sujos de poeira, atordoados, mas vivos. Ficaram deitados lado a lado, ofegantes, sem conseguir falar por longos segundos. A adrenalina os sacudia e o ar lhes faltava, mas alguma coisa dentro deles começava a mudar. Com o olhar fixo no céu, Rodrigo não conteve as lágrimas. Um misto de pavor e gratidão se misturava a uma enorme dor pela realidade que agora se desvelava de forma irreversível. Finalmente, ele virou o rosto na direção de Domingos, que também respirava com dificuldade. Aqueles olhos azuis que sempre o haviam incomodado agora pareciam familiares, cheios de um afeto que ele nunca conhecera. Sem dizer nada, Rodrigo tentou limpar as lágrimas que insistiam em cair. Domingos, notando o gesto, esticou a mão para tocar o ombro do rapaz, mas parou a meio caminho, receoso. Não queria impor nada. Mesmo assim, Rodrigo não recuou. Ele fechou os olhos por um instante, sentindo o alívio de não ter caído no abismo, mas também sentindo o peso de uma vida de ressentimentos. Com a respiração menos descompassada, olhou para Domingos de um jeito diferente. Por quê? Você me salvou? Perguntou quase num sussurro, mesmo sabendo que a resposta estava ali, óbvia. Porque eu não podia te perder de novo, disse Domingos, a voz embargada. Eu me arrependi por todos esses anos. A culpa de não estar presente, de não saber.
Não posso desfazer o passado, mas posso escolher o presente. Rodrigo engoliu em seco, as lágrimas mais uma vez brotando. Não sabia se estava pronto para perdoar, mas sabia que naquele instante, qualquer barreira que existisse começava a rachar. Aos poucos, apoiou-se nos cotovelos, tentando se levantar, e Domingos o ajudou, sem dizer mais nada. Os dois permaneceram em silêncio, apenas ouvindo o barulho do vento, o canto distante de algum pássaro noturno e o som de trovão negro relinchando mais ao longe. Apesar do medo que ainda latejava, havia um sentimento quase sagrado naquela quietude compartilhada. Não era perdão imediato, mas a brasa de uma compreensão possível. Lado a lado, os dois caminharam de volta para onde Trovão Negro os aguardava, sem trocar muitas palavras, mas cientes de que algo se transformara naquele penhasco. Ainda havia muito a ser resolvido. Teresa, seu Henrique, a fazenda, o passado todo que se derramara sobre eles, porém, por ora, estavam a salvo. E apesar do tremor nas pernas e dos corações disparados, sabiam que nenhum abismo seria maior que a decisão que tomassem ali de seguir em frente, juntos ou não. Na linha do horizonte, as nuvens se avolumavam, prenunciando a tempestade que avançava. Um trovão ribombou, como se a própria natureza acompanhasse o drama que se desenrolava. Domingos e Rodrigo se entreolharam, compartilhando um olhar cansado, porém sincero, repleto de dúvidas e uma esperança tímida. Talvez fosse um começo. O que importava é que nenhum deles estava disposto a desistir. No horizonte, nuvens de tempestade se acumulam, reais e metafóricas. Domingos e Rodrigo trocam um olhar de esperança incerta, cientes de que o acerto de contas final os aguarda na fazenda. A madrugada avançava quando Domingos e Rodrigo regressaram à fazenda. O céu estava carregado de nuvens pesadas que ameaçavam despejar chuva a qualquer momento. Não trocaram muitas palavras durante o percurso, mas, aos poucos, a tensão fora dando lugar a uma estranha cumplicidade, fruto do que haviam vivido no cânion. O silêncio entre eles não era mais hostil. Era um espaço frágil onde um recomeço podia brotar, embora ambos estivessem exaustos e cheios de incertezas. Assim que atravessaram o portão principal, os peões, ainda acordados por preocupação, se aproximaram. O susto pela ausência de Rodrigo havia se espalhado e todos queriam saber o que acontecera. Mas a expressão de Domingos e do rapaz dispensava perguntas. Um olhar breve bastou para que os homens se afastassem, aliviados por ver o capataz de volta e intrigados com a nova postura que pareciam compartilhar. Havia um respeito mudo pairando entre eles. Teresa apareceu na varanda principal, pálida, mas com os olhos cheios de apreensão. Ela desceu os degraus correndo, atravessando o pátio sem hesitar, aproximando-se de Rodrigo antes que ele tivesse chance de se desvencilhar. Abraçou-o com força, enquanto as lágrimas que segurava durante toda a noite escorriam livremente. Rodrigo, rígido de início, acabou cedendo, deixando a testa encostar-se ao ombro da mãe. Não era um perdão imediato, mas era o gesto de um filho que precisava de colo, mesmo sem admitir. Domingos observou a cena, o peito apertado. Pensou em se aproximar, mas preferiu dar espaço àquele instante. Ele sabia que a dor de Rodrigo ainda estava ali, turva e pesada. Quanto a Teresa, não precisava de palavras para entender o que se passava em seu coração. Sentia o mesmo sabor agridoce de um possível alívio, misturado ao pavor de ainda não saber o desfecho. Seu Henrique? Indagou Domingos, baixando a voz ao ver que Teresa mantinha os olhos cheios de desalento. Ela se afastou do filho e se virou para Domingos, secando rapidamente as lágrimas. Falou quase num sussurro. Está muito fraco, Domingos. Pediu para ver vocês dois, mas não tive coragem de insistir. A febre não abaixa, e ele mal consegue falar. Rodrigo ergueu o olhar. Seus olhos ainda estavam vermelhos, mas havia determinação em meio à confusão. Ele, que tanto culpara seu Henrique por conduzir sua vida à base de segredos, agora sentia a mistura de raiva e compaixão pelo velho avô. Afinal, por mais erros que tivessem cometido,
a proximidade da morte mudava tudo. Sem dizer nada, passou pela mãe e seguiu para dentro da casa, indo ao encontro do homem que, por tantas vezes, julgara responsável pela sua dor. A chuva começou a cair em gotas pesadas sobre o telhado da fazenda, enquanto Domingos, cauteloso, subia as escadas que rangiam. Podia escutar a respiração arfante de seu Henrique atravessando a porta entreaberta. Sentia que o tempo para todos ali estava se esgotando. Ao adentrar o quarto, viu Rodrigo parado ao lado da cama, os braços cruzados, o rosto pálido como quem não sabe se fica ou se foge. Teresa estava sentada numa cadeira próxima, segurando a mão do pai, e um médico ajeitava alguns frascos de remédio na cômoda. No leito, o fazendeiro parecia um homem consumido, a pele amarelada e o corpo frágil sob as cobertas. Mesmo assim, seus olhos ainda mantinham um lampejo de autoridade, o mesmo que no passado definira tantos destinos sem conceder espaço a perguntas. Ao notar Domingos e Rodrigo juntos, ele tentou se erguer, mas a tosse cortou-lhe a fala. Teresa apoiou as costas do pai, ajudando-o a respirar melhor. Por um instante, ninguém pronunciou palavra. As memórias, os erros e as mágoas pesavam no ar. Então, seu Henrique, com um grande esforço, apontou para Rodrigo, chamando-o com um gesto trêmulo dos dedos. O rapaz relutou, mas acabou se aproximando, os passos duros, o olhar contido. Me perdoe, balbuciou o fazendeiro com a voz fraca e cheia de arrependimento. Nunca quis lhe fazer mal, mas não sabia outro jeito de proteger este lugar, e você era tudo que eu tinha. Rodrigo respirou fundo, fechou os olhos por um instante, como se lutasse contra a ira e a tristeza ainda tão vivas. Recordou todos os momentos em que foi tratado com frieza, de todas as vezes em que o avô o educara com mãos de ferro e de como o afastara da verdade sobre quem era seu pai. Mas também lembrou das noites em que, quando criança, seu avô o colocava no colo para contar histórias de cavalos e conquistas. Tudo isso se misturava ao sentimento de traição. Uma lágrima furtiva correu por seu rosto. Você me privou do meu pai, disse o jovem num tom dolorido. Eu não fazia ideia de quem eu era. Seu Henrique fechou os olhos, sem força para se defender. Um filete de lágrimas escapou do canto de seus olhos cansados. Quis falar algo, mas apenas um som rouco saiu de sua boca. Foi Teresa quem tomou a palavra. Rodrigo, ele sabe que errou. E nós também erramos. Mas, se existe algo a fazer agora, talvez seja tentar entender e seguir em frente. Houve um silêncio pesado, só quebrado pela chuva lá fora. Então, Domingos se aproximou, o coração pulsando forte. Olhou para o velho fazendeiro, que de pronto percebeu sua presença. Por um segundo, seus olhares se cruzaram, e Domingos viu ali não o homem cruel que o expulsara, mas um pai que cometera erros em nome de um orgulho desmedido. Embora a ferida fosse profunda, ele sentiu compaixão. Eu não queria ter ido embora, começou Domingos, com a voz firme, porém contida. Se eu soubesse que Teresa, estava esperando um filho, eu jamais teria partido. Seu Henrique engoliu em seco, sem conseguir uma resposta. Teresa tocou de leve o ombro de Domingos, oferecendo um gesto de conforto. Rodrigo mantinha os olhos ora no avô, ora no pai, sem saber de que lado ficava. Mas havia algo no ar. Algo que indicava que o ciclo de segredos estava prestes a se encerrar. Num rompante de esforço, seu Henrique esticou um braço até o criado mudo ao lado da cama, vasculhando papéis envelhecidos. Teresa o ajudou a encontrar um envelope amarelado, que ele ergueu trêmulo. Entregou-o a Domingos, que pegou o objeto com cuidado, sem esconder a surpresa. Dentro estavam documentos oficiais, selos e carimbos que significavam algo importante. Com a voz fraca, seu Henrique tentou explicar. Eu deixei para você e Rodrigo a fazenda, não toda, mas uma parte, e Trovão Negro, ou Sombra, como dizem, está no nome de vocês dois. Domingos arregalou os olhos, e Teresa conteve um soluço.
Rodrigo aproximou-se, igualmente atônito. Então seu avô estava deixando como herança não apenas um pedaço de terra, mas também o cavalo que se tornara símbolo de toda aquela história. Era uma decisão inesperada e que trazia consigo uma chance de recomeço. "Você fez isso?" perguntou Rodrigo com a voz trêmula. "Mesmo depois de tudo?" Seu Henrique tentou responder, mas a tosse voltou, tirando-lhe as últimas energias. O médico e Teresa se adiantaram para ajudá-lo a deitar com mais conforto e, em poucos minutos, o velho fazendeiro se calou de vez, preso a um sono tão profundo que todos ali temiam que fosse o seu último. O silêncio de novo tomou conta do quarto. A chuva lá fora agora caía com fúria, como se lavasse a terra. E, quem sabe, as histórias manchadas por mentiras. Rodrigo olhou para os papéis nas mãos de Domingos, sentindo uma confusão de sentimentos que ia além das palavras. Herdeiro de um lugar que amava, mas também do homem que tanto o fizera sofrer. E agora, ao lado de um pai que surgira tarde demais, mas que arriscara a vida para salvá-lo. Na manhã seguinte, o tempo acalmou. As poças refletiam um céu limpo e um sol tímido esquentava a terra ainda úmida. A notícia sobre o estado de seu Henrique se espalhou rapidamente, e o clima na fazenda era de luto antecipado. Mesmo assim, a rotina básica de tratar os animais continuava, pois a vida no campo não parava nem diante das dores humanas. Rodrigo, ainda atordoado pelas revelações, dirigiu-se ao estábulo. Encontrou Domingos escovando o trovão negro, que relinchava suave, como se compreendesse a serenidade que reinava naquele instante. Rodrigo entrou devagar, as botas fazendo barulho na palha molhada. Domingos se virou, mas não disse nada. Houve um breve momento de hesitação, antes que Rodrigo desse um passo à frente. "Então, o que a gente faz agora?" Ele perguntou a voz baixa, refletindo o peso das responsabilidades que se acumulavam de repente. Ainda havia mágoa, mas também uma curiosidade nova no seu olhar. Domingos largou a escova, apoiando a mão no cavalo que meneou a cabeça em aprovação. Respondeu com um sorriso contido, como alguém que também procura caminhos para reconstruir o que fora perdido. "A gente segue em frente, filho, e aprende a cuidar daquilo que é nosso." Rodrigo expirou longamente, como se aquela frase aliviasse parte da tensão. Seus olhos ainda traziam dúvidas, mas pela primeira vez deixou transparecer um vislumbre de esperança. Ele acariciou o pescoço de Trovão Negro com gentileza, lembrando-se de como o cavalo fora resistente e o quanto Domingos lutara para conquistá-lo. Por um breve instante, pai e filho trocaram um olhar em que não havia necessidade de palavras. Eram duas vidas unidas por um laço recém-descoberto, diante de um futuro incerto, mas possível. O ruído dos peões do lado de fora, cuidando dos afazeres, parecia distante. Somente a respiração cadenciada do cavalo e o canto de alguns pássaros pelo pátio compunham a trilha daquele momento de trégua. A fazenda agora é, em parte, nossa responsabilidade, continuou Domingos com calma. Mas, mais do que a terra, temos a chance de consertar algo dentro de nós mesmos. Se você quiser. Rodrigo abaixou a cabeça, sentindo o peso da decisão. Nada do que vivera até ali tinha sido fácil ou simples. Mas com o cavalo entre eles e o sol iluminando o estábulo, divisava-se um novo caminho. Ele se endireitou, limpando as mãos na calça e assentindo, mesmo que timidamente. Vamos tentar, então. Cuidar do que é nosso, juntos. Satisfeito, Domingos colocou uma das mãos no ombro do filho e ambos caminharam rumo à saída, conduzindo Trovão Negro. No pátio, Teresa os aguardava com um sorriso embargado. O coração dela estava aos poucos se aquietando, compreendendo que, apesar de todas as perdas, ainda existia uma chance de redenção ali. Ao longe, alguns peões pararam seus afazeres para observar a improvável cena. Domingos, Rodrigo e o cavalo, outrora chamado Trovão Negro e agora batizado Sombra, saindo lado a lado para o pasto. Era como um novo começo, sustentado pela vontade de compreender, perdoar e, enfim, reconstruir laços.
Rodrigo, ainda confuso com tantas mudanças, olhou para Domingos como se buscasse orientação. O velho, apoiado numa bengala improvisada, que usava para aliviar a dor do ombro, estendeu a mão para acariciar o focinho do cavalo. Depois, voltou-se para o filho e falou com a voz serena, mas firme, como se entregasse a chave de todo aquele futuro que se abria. Sei que não se doma um coração com força bruta, filho. A gente conquista com confiança. E é isso que vamos ter que aprender juntos.